Salve, meus queridos, professor Zanin na área, hoje para fazer estudo da lei da velocidade instantânea, lei da ação das massas ou lei de Goldenberg-Waage. O fato é que essa lei, esse estudo que nós vamos fazer, trata de uma velocidade muito especial de uma reação química. É uma velocidade que a gente chama de instantânea, porque a variação do tempo é muito próximo de zero. E esta velocidade tem uma importância muito grande. Diferente da velocidade média, que fala mais ou menos do que está acontecendo, porque você precisa do intervalo de tempo para determiná-la. Se nós aproximarmos a variação do tempo muito próximo de zero, quer dizer, fazendo um limite tendendo a zero, nós vamos encontrar o que está acontecendo naquele momento. É como, por exemplo, assim, você sai com o seu carro, daí você olha o velocímetro e está 30 km por hora. Você não andou 30 km e nem andou 1 hora. Então ele está fazendo uma previsão de acordo com aquela velocidade daquele instante, entendeu? Então ter essa informação é um norte, é uma informação muito importante para que a gente possa entender e desenvolver técnicas ou equipamentos para melhorar efetivamente uma transformação química, beleza? Então bora lá estudar um pouquinho sobre ela. Como eu disse, ela é conhecida também como lei de Goldenberg-Waage, dois cientistas que chegaram à seguinte conclusão nos seus experimentos, que esta velocidade instantânea ela é dependente única e exclusivamente da concentração dos reagentes, não dos produtos. Então está escrito aqui a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, elevada a expoentes determinados experimentalmente. A gente vai tentar entender sobre expoente. Então para isso eu estou determinando uma reação genérica aqui, ó, A mais B formando C mais D. Então esse Azinho é o coeficiente estequiométrico de A, quer dizer, o número que ajusta a equação, que balanceia a equação. Bzinho é o coeficiente de B, daí Czinho de C e assim por diante. Então é A mais B formando C mais D, onde as letrinhas minúsculas são os coeficientes, ou seja, o balanceamento da reação, beleza? Para essa reação genérica, a expressão da velocidade é dada assim, ó, velocidade instantânea é igual a uma constante, chamada constante da velocidade, ela é muito importante, só depende da temperatura, vezes a concentração de A, que é um reagente, tá vendo? Elevado a Azinho. Tá vendo que aqui está escrito que esses expoentes são determinados experimentalmente? Hoje nós vamos ver que em duas situações este Azinho coincide com aquele Azinho lá. Senão, efetivamente, a gente tem que fazer determinações experimentais para evidenciá-los, beleza? Vezes o outro reagente, que é a concentraçãozinha de B. A gente usa um colchete para representar a concentração de B elevado a Bzinho. Então, para qualquer reação, tá certo? Qualquer uma, a velocidade igual a uma constante, vezes a concentração dos reagentes elevado a coeficientes que são determinados experimentalmente, beleza? Então qualquer reação que eu escrever, tudo bem até aí? Então isso aqui são as concentrações molares de A e de B, ou seja, em mols por litro. E esse Azinho, esse Bzinho, vai lá aqui, ó, eles são chamados, Azinho e Bzinho são chamados de ordem da reação em relação ao reagente dele. Então, por exemplo, o Azinho é a ordem da reação em relação a A e o Bzinho é a ordem da reação em relação a B. Entenda, isso é o conceito pelo conceito, não se deixe intimidar, tudo bem? Essa expressão, qualquer, como eu disse, é uma informação, tá aqui, ó, expressa no conceito. Dá uma reação, como é que é a expressão da velocidade instantânea? Velocidade igual ao K, que é a constante, vezes a concentração dos reagentes. Tem 10 reagentes, então a concentração de um elevado a x, concentração do outro elevado a y, é onde esses coeficientes, esses expoentes aqui, né, x, y, a, bzinho, são determinados experimentalmente e são chamados, olha lá, ó, de ordem, deixa eu vir para o lado de cá, ordem da reação em relação à concentração da qual ele representa. E se você somar o azinho e o bzinho, ou seja, se você somar as ordens, se tivesse 10 aqui, se você somar todas elas, você ia ter a ordem global da reação ou simplesmente ordem da reação, beleza? Bora, vamos experimentar isso aí? Então vai lá, vamos lá. Então, ó, primeiro algumas observações. Assim, ó, isso é digno de nota, tá bom? 4 observações importantes. Primeiro, a lei da velocidade deve ser aplicada, ela pode ser aplicada em reações elementares. Por que é uma reação elementar? Uma reação elementar é uma reação que ocorre numa única etapa, que nem eu nem você sabe quando, é só quando o cara diz que eu sei que ela é elementar, que ela ocorre numa única etapa. Professor, melhora essa informação. Tá, é assim, ó. A maior parte das reações ocorre em várias etapas, tipo A forma B, B forma C, depois C reage, forma B, então elas ocorrem em várias etapas, beleza? Algumas reações ocorrem numa única etapa, tipo A forma B, acabou. Essas reações que ocorrem numa única etapa, elas são chamadas de elementares, beleza? Conceito pelo conceito. Para essas reações, isso é muito legal.
aquela ordem lá coincide com o coeficiente estequiométrico. Então a gente pode escrever sem fazer experimentos. Olha que legal. A gente pode escrever a expressão da velocidade sem fazer experimento para reações elementares. Eu vou dar exemplo, tá bom? Fique tranquilo que eu vou mostrar isso para você esquematicamente ou na forma da reaçãozinha, tá bom? Observação 2. Quando a reação ocorrer em 2 ou mais etapas, porque você podia já ter perguntado isso, assim, professor, e se ela não for elementar? Ok, significa que ela ocorre em várias etapas, tudo bem? Uma reação em sequências. Aí ainda a gente pode escrever a expressão da velocidade, caso nós saibamos qual daquelas etapas é a etapa mais lenta. A etapa mais lenta é chamada de etapa determinante, ela determina o processo. Tipo, não adianta, tipo assim, vamos supor lá, o cara é rapidinho lá na corrida do bastão, daí ele passa para alguém lerdo, tipo, isso não adiantou ser rápido, entendeu? Então, a etapa lenta sempre determina o processo. Pensa bem, a gente vai produzir canetas. Vamos pegar aqui uma caneta aqui, ó. Vamos produzir canetas. Eu levo, você leva, nós vamos ver uma sociedade, eu e você. Você leva um dia para fazer, vamos diminuindo. Você leva 2 minutos para fazer essa caneta aqui, beleza? Essa tampa aqui, ó, 2 minutos. E eu levo 30 dias para fazer isso aqui. Em quanto tempo a caneta ficou pronta? 30 dias. Então não adiantou você ser rápido, entendeu? A etapa lenta é que determinou a rapidez do processo como um todo. Então a etapa lenta determina a velocidade instantânea ou a expressão da velocidade instantânea. Então se nós soubermos qual é a etapa lenta, a gente pode escrever a expressão da velocidade e os coeficientes coincidem com a ordem. Também vou dar um exemplo, fica tranquilo, tá bom? Bom, e K, eu já disse da importância, K é a constante da velocidade e ela é fundamentalmente dependente da temperatura. Mudou a temperatura, mudou a constante, mudou a cinética da reação. A gente já sabia disso, beleza? Da cinética em função da temperatura, na aula que nós estudamos sobre os fatores que influenciam a rapidez de uma reação. E as substâncias no estado sólido, elas não participam da expressão, isso é bem importante. Essa equação que a gente viu agora, que a gente está estudando, ela vai dar origem à equação do equilíbrio químico, a constante de equilíbrio, que é muito importante. Aquela constante de equilíbrio nada mais é do que a interpretação desta equaçãozinha que a gente está estudando agora, ou seja, a expressão da velocidade. E lá o professor vai falar, ou eu vou falar, se você assistir a aula quando eu gravar essa aula, eu vou falar assim, olha, sólidos têm atividade 1, sólidos não participam da expressão da velocidade. Aqui, ó, já está a informação aqui, beleza? A concentração de sólidos, né? Se você reduzir o volume de um sólido à metade, você diminui a quantidade à metade também, ou seja, a concentração não varia. E como a velocidade depende da concentração, os sólidos não influenciam na rapidez da reação, beleza? Então essas 4 observações são bem importantes. Vai lá, anota, tira um print aí, eu vou dar um pause, legal, beleza? Bom, vamos lá então, vamos ao primeiro caso, um exemplo de uma reação elementar. Então, ó, olha o que eu estou dizendo. Dado uma reação elementar, se não disser, tipo, não tem como você prever isso, falar, ela é, eu acho que é. Não, não. Dado uma reação elementar. Cuidado, porque ao invés de usar elementar, o cara pode usar, dada a reação que ocorre numa única etapa. Fechou, show de bola, né? Dada a reação elementar, tá aqui a reação elementar, devidamente balanceada. Aqui tem o índice 1, a gente pode omitir o índice 1, índice 3 e o índice 2. Se ela é elementar, olha a expressão da velocidade, como é que fica, ó. Velocidade igual uma constante, que é a constante da velocidade, igual a concentração de N2, porque aqui, ó, N2, só depende da concentração do reagente, vezes a concentração de H2. Agora, presta atenção na ordem da reação. Quem são as ordens, ou seja, os expoentes dessas concentrações? Como a reação elementar é 1 e 3. A gente não precisa colocar o índice 1, porque está elevado a 1, tá certo? Então, e aqui o índicezinho 3. Olha lá que lindo, tá vendo? Então, como a reação elementar, a ordem das concentrações coincide com o coeficiente ajustado, ou seja, balanceado da equação, beleza? Então, se eu perguntar assim, ó, qual a ordem em relação a H2? 3. Qual é a ordem em relação a N2? 1. Qual é a ordem global da reação? Qual é a ordem da reação? Daí a gente soma 1 mais 3, que é 1 desta ordem do N2 e 3 da ordem do H2, e a gente tem uma reação de 4ª ordem. Beleza? Fechou? Tudo bem? Tranquilos até aí? Isso é bem importante, tá bom? Bom, tem que tomar cuidado para a gente não confundir o que a gente chama de ordem, que a gente está expondo aqui, com molecularidade. Molecularidade é o número de espécies que estão reagindo. Então, por exemplo, assim, essa é uma reação de 4ª ordem e é uma reação tetramolecular.
Por quê? Porque ela tem 4 moléculas interagindo, uma de N2 e 3 de H2. Então, às vezes, coincide a ordem com a molecularidade, é óbvio, mas nem sempre, porque se a reação não for elementar, isso não vai coincidir, beleza? Bom, vai lá então, ó. O exemplo 2, olha só, esse exemplo aqui está recheado de reaçõezinhas, tá vendo? Esse mecanismo de reações em sequências não representa uma reação elementar. Então, poxa, então não dá para escrever a expressão velocidade? Ah, se você souber quem é etapa lenta, tchanã! Cuidado, que a etapa lenta é essa daqui, ó. Se ele não der, não é possível fazer essa determinação, tudo bem? Mas se o cara escreve que essa etapa aqui é lenta e essa aqui é rápida, essa aqui é a equação global, é a soma das duas, se ele der 10 etapas, vai ter uma lenta e outras 9 são rápidas. Então, para a etapa lenta, olha só que melzinho, que docinho, que coisinha fácil de fazer. Ó, velocidade igual a uma constante, tá vendo que não muda nunca isso? Velocidade igual a uma constante, concentração de H2 vezes a concentração do NO elevado ao quadrado, porque esse é o coeficiente do NO aqui. E o H2 está elevado a 1, porque esse é o coeficiente do H2 lá na equaçãozinha, beleza? Então, para reações não elementares, quando você conhece a etapa lenta, você pode escrever a expressão da velocidade de maneira muito fácil, tudo bem? Mas daí você pode fazer uma pergunta, aqui o 2 aqui, eu até marquei aqui e marquei lá para você ver a origem do 2, tá bom? Qual que é a ordem dessa reação? 3. 2 mais 1, 3. Qual é a ordem em relação ao H2? 1. Qual a ordem em relação ao N2? 2. NO? 2. Tá. Aí você pode fazer a seguinte pergunta. Mas, professor, Zanin, seguinte. E se ele não disser que é uma reação elementar, não disser que ela ocorre em várias etapas, não me contou que ela é uma etapa lenta, aí, não tem como representar a expressão de velocidade? Tem. Tem uma terceira forma, que é fazer um experimento e determinar isso de forma experimental. Então, essa é a última forma, é a forma mais complicadinha de entender, então bastante atenção e bastante carinho, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, é possível. Então, tem 3 formas de determinar a expressão de velocidade. 1, para a reação elementar, fácil. A ordem coincide com o coeficiente. 2, quando você conhece a etapa lenta de várias, a ordem coincide com o coeficiente. E 3, de forma experimental. Vamos agora. Como é que faz isso? Bom, é assim, ó. Primeiro, obviamente que vão lhe oferecer esse experimento, mas eu quero que você entenda como a gente faz no laboratório. A gente faz assim, vamos pegar, tá lá, vamos com a informação, ó. São realizados diversos experimentos, a gente faz um monte de experimento, tá certo? E a gente faz assim, vamos supor que tem 2 reagentes. A gente faz de propósito, a gente deixa um deles constante e a gente fica variando a concentração desse cara. E fica vendo o que acontece com a velocidade instantânea, entendeu? Daí a gente consegue determinar a ordem observando como que o aumento ou a diminuição da concentração afeta a velocidade instantânea da reação. A gente faz isso para um reagente, depois faz ao contrário. Deixa ele constante e muda a concentração do outro, de tal forma que eu possa verificar como que isso afeta a velocidade da reação. Então, qual que é a nossa missão? Dado os dados experimentais, é encontrar quem tem a concentração constante e aí verificar o que está mudando a concentração e um olho no peixe, um olho no gato, e ver o que está acontecendo com a velocidade. Isso permite determinar o coeficiente de forma matemática. Se a mudança da concentração de um reagente alterar a velocidade, obviamente ele participa da expressão da velocidade. Se a mudança da concentração de um reagente não mudar a velocidade, esse cara não participa da expressão. Então não é porque ele está no experimento que ele vai participar da expressão. Se você está mudando a concentração de um reagente e não está acontecendo nada com a velocidade, a ordem dele é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Esse cara nem participa da expressão. Capite? Beleza. Vamos lá então. Eu peguei um dado aqui de experimento para colocar para vocês. Dá uma olhadinha na tabelinha. Ó. No estudo cinético de uma reação foram obtidos os seguintes dados. Olha lá os dados. Ó. Então, claro que esse aqui é um reagente, esse aqui é outro reagente. Porque, né, obviamente, a velocidade só depende da concentração dos reagentes. Então foram feitos 3 experimentos aqui, né, ó, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Então o cara, o que ele fez? Ó, ele ficou mudando a concentração de um reagente, mudando a concentração do outro, e ele ficou observando quanto a velocidade. Então o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos imaginar, atenção nisso, que a velocidade dessa reação é V, como sempre foi, igual a K, como sempre foi, vezes a concentração desse reagente. Ah, professor, mas eu não sei se ele participa.
Vamos imaginar que ele participa. Se não participar, a gente coloca um zero aqui em cima e qualquer número elevado a zero é 1. A gente tira ele da jogada. Então, concentração desse cara vezes a concentração desse outro reagente. Está aqui. Elevado a x e a y. E o nosso desafio é descobrir que se a gente descobrir x e y aqui, a gente está feito. A gente responde um monte de pergunta que pode acontecer com um exercício desse aqui, tá bom? Um deles é a expressão da velocidade. O outro é o valor da constante, porque é só substituir. Pega um desses experimentos, substitui aqui, depois que você achar esses coeficientes, você acha o valor da constante. Porque tem as concentrações e tem a velocidade lá também, daí a gente acha a constante. Dá para determinar a ordem da reação, a ordem em relação a 1, se ela é elementar. Tem várias perguntas, mas o grande desafio é encontrar esse x e esse y em qualquer exercício desse tipo. Bom, então vamos lá, vamos chamar de experimento 1, 2 e 3. Experimento 1, 2 e 3. E aí qual que é a missão? Atenção! É encontrar onde tem alguém constante, um reagente constante de um experimento para o outro, e aonde o outro sofre variação. Então olha o que eu encontrei. Ó. Do experimento 1 para o 2, a concentração do HgCl2, cloreto de mercúrio, é constante. Tá vendo? Só que a concentração, olha só, do C, esse aqui é o oxalato, C2O4 menos 2, então essa concentração aqui, ó, desse experimento 1 por 2, dobrou. Tá vendo? Então, ele deixou constante aqui, é isso que a gente sempre vai buscar. Se tiver 10 exercícios desse tipo, vai procurar onde tem alguém constante e onde está mudando. A gente olha para esse cara que mudou, o que aconteceu com a concentração? Dobrou, não dobrou? A gente vem aqui na velocidade olhar o que aconteceu. O que aconteceu com a velocidade? De 1.8 foi para 7.2, tá vendo que a potência é a mesma, então não se preocupa com ela. 1.8 para 7.2, a velocidade quadriplicou. Então, olha que legal. Eu dobrei a concentração do ânion oxalato, a velocidade quadriplicou. Então esse número aqui, ó, porque isso aqui está constante, vamos aqui na equação aqui, ó. Essa concentração aqui está constante agora, né? Ó. Ela está constante, ele não mudou aqui, ó, tá vendo? Está constante, então eu tirei ela. Isso aqui é uma constante, isso aqui é constante. Então toda mudança na velocidade é responsabilidade da concentração do ânion oxalato. Então o que ele fez? Ó? Ele dobrou isso aqui, tá certo? Dobrou a concentração do oxalato. O que aconteceu com a velocidade? Ela quadriplicou, então necessariamente tem que estar elevado ao quadrado. Ó, você pode sugerir números, colocar números aqui e promover essa transformaçãozinha aqui, dobrar a concentração, quadriplicar a velocidade e descobrir quanto vale esse y, mas não fica didático para mostrar. Então eu estou tentando fazer uma análise adimensional, de escrever, dobrou a concentração de alguém, quadriplicou a velocidade, está elevado ao quadrado, que é bem comum isso. Tá, agora o que ele tem que fazer no experimento? Ele vai ter que deixar esse cara constante em algum momento e mexer naquela concentração. E onde que ele deixa constante aqui? Ó? Aqui ele dobrou e aqui ele deixou constante, tá vendo? Do experimento 2 por 3 ele deixou constante a concentração. Eu posso analisar do jeito que eu quiser, tá bom? Do experimento 3 por 2, 2 por 3. Pode ser que você tenha que analisar do 1 por 4, do 1 por 3. É indiferente. Então, ó, ele deixou constante no experimento 2 por 3 ou 3 por 2. E do experimento 3 por 2, está vendo que ele dobrou a concentração do HgCl2? Então, ele dobrou a concentração do HgCl2 aqui, ó, do 3 para o 2. O que aconteceu com a velocidade? A gente vem do 3 para o 2. Ela dobrou. Então, de 3.6 foi para 7.2. Então, quando ele manteve a concentração do oxalato constante, a concentração do cloreto dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Opa, então pera lá. Isso aqui agora é constante, a concentração do oxalato. Essa aqui é uma constante também. Então, se você dobra a concentração aqui, dobra a velocidade, que número que tem que estar elevado essa concentração? A 1. Porque se você dobra aqui e tivesse elevado ao quadrado, ia quadriplicar aqui, entendeu? Então, necessariamente, isso aqui tem ordem 1. Portanto, a expressão da velocidade desta reação, desse experimento que foi dado, é velocidade igual a uma constante, concentração do cloreto elevado a 1, vezes a concentração do oxalato elevado ao quadrado. Desta forma, a gente sabe a ordem da reação, que é 1 mais 2 são 3. A gente sabe a ordem individual, ordem 1, ordem 2. A gente pode achar o valor da constante. É só pegar o experimento, qualquer um dos três aqui, ó, experimento 1, por exemplo, e substituir os valores das concentrações que a gente tem. Aí a gente tem a velocidade e aí a gente acha a constante aqui. O cara pode pedir isso aí, tá bom? Bom, olha, esse método, ele é um método efetivamente que mais vai exigir de você. Então não deixe de fazer exercício.
nas apostilas, nos livros, eles são clássicos, você vai ver essas tabelinhas. Então faça o máximo possível para você entender essa jogada, essa mecânica, e quando você encontrar isso numa prova, assim, tipo, você resolve rapidão isso aí, sem medo e sem muita dificuldade, certinho? Queridos, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, né? Dê um like lá, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar as outras aulas. Está na playlist de cinética, se você não assistiu os outros vídeos, assiste também, que são vídeos bem interessantes. Um abraço e até a próxima.